Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos aqui de volta, segundo bloco da Parola 185, e nós estamos aqui com Paulinho Xandão, uma vez que nosso decano, ele deu cano na gente hoje, então nós estamos aqui ao que nos resta para esse dia de Parola. E no primeiro bloco, nós falamos a respeito de Marta e Maria. Nós falamos sobre o cuidado que nós temos que ter com as distrações. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar a respeito de um tema que vai dizer muito respeito sobre o que aconteceu com Marta e Maria. Ou seja, o tempo é uma prioridade nossa. Ou seja, será que de fato nós somos escravos do tempo ou o tempo tem que ser o nosso servo? Sabe, Paulinho, Xandão, eu essa questão da prioridade do tempo é algo fantástico, né? Eu estava essa semana conversando com uma pessoa e você que tem nos acompanhado, você sabe que nós quatro, Paulinho, Xandão, o Arthur, eu, nós temos todo o mesmo berço metodista, né? Nós nascemos de novo, né? No berço metodista. Então, compartilhando um pouquinho sobre a história de John Wesley, né? Eu falei a respeito de como ele se dedicava. Ele acordava às 4 horas da manhã, fazia o seu devocional, depois ele se sentava à mesa e aí ele fazia o seu momento de discipulado, de devocional coletivo, e dali ele pegava o seu cavalo e ia evangelizar, ele ia colocar fogo no parquinho, porque afinal de contas, o que John Wesley falava era ou eu vou me queimar pelo sermão, ou eu ponho fogo no sermão. Então ele estava pondo fogo mesmo no parquinho, incendiando todo mundo, porque quem teve a experiência do coração aquecido foi ele. E ele tinha, então, essa questão do tempo para ele era muito importante, né? O apóstolo Paulo, quando ele se converte, né, nós vamos ver ele basicamente dizendo: olha, eu não tenho tempo para perder. Eu tenho que gerar filhos na fé. Eu tenho que propagar esse evangelho. Ai de mim se não pregar esse evangelho. E aí nós notamos que, de fato, ao ponto dele dizer: eu estou pronto a ser entregue como libação. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade? O próprio apóstolo Paulo, ele tinha tamanho discernimento que era necessário que o evangelho fosse pregado, a tal ponto que ele vira e fala: olha, eu teria direito de ser casado, mas olha, você que é casado sabe que você vai arranjar para a tua cabeça. Isso é na Bíblia Revista Atualizada dos Paroleiros, já disponível na Amazon, você pode encontrar lá. E aí ele fala assim: você que é casado, você pode arranjar muito para sua cabeça, então seja como eu, né? Fique na tua aí, quietinho. O jovem, ele tem que cuidar das coisas do Senhor, né? Digo eu, não digo o Senhor a esse respeito. E ele está colocando prioridades em busca do reino, prioridades em relação a expandir o reino. E dentro desse contexto, né, Paulinho, né, Xandão, a gente tem uma questão que é como que a gente pode priorizar o nosso tempo. Porque hoje nós estamos vivendo uma rotina muito maluca, né? Onde nós temos muitas opções e, ao mesmo tempo, nós não temos nada. Nós temos muita informação, mas nós temos muita desinformação. Nós temos muita coisa e, ao mesmo tempo, nada. Né? Ficou até meio filosófico, né? Eu, sendo careca, estou parecendo carnal já falando aqui para vocês. Então, eu queria, nesse segundo bloco, que a gente falasse um pouquinho a respeito desse tema de prioridade, o tempo como prioridade. O tempo em relação a Cristo, o tempo em relação à meditação da palavra, da oração em outras línguas, de nós buscarmos de fato e verdade aquele tempo, aquele cantinho. Né? Eu me lembro de certa vez, Billy Graham, ele se ajoelha no joelho flexório, onde John Wesley ali ele se dedicava no seu momento devocional, e basicamente Billy Graham, né, ele fala assim
que seja feito comigo, que foi feito com esse homem, né? E nós tivemos o maior evangelista, né? Onde não tinha tempo para perder tempo, né? E aí eu rolo a bola para os nossos dois aqui, tirem para o ímpar, quem vai falar agora. Afinal de contas, o tempo é prioridade para nós. Não, para o ímpar, o Xandão já ganhou. O Ion, prioridade, né? Prioridade a gente dá para aquilo que é importante. Então, nós adequamos a nossa vida para aquilo que nós temos como importante, seja momentaneamente, seja num prazo pequeno, ou curto, médio, de longo prazo. E nós vamos dando a prioridade, seja para o estudo, para o trabalho, para o noivado, para um casamento. Essas coisas vão tendo prioridade. Eu vou usar só um exemplo. Eu acabei citando a palavra casamento e eu lembro de vários amigos meus, vários, não foram poucos, que quando iam casar, eles se afastavam do ministério durante uns 6 meses, no mínimo. Pelo menos 6 meses antes, eles pediam um afastamento, porque eles estavam se dedicando a concluir todas as etapas do casamento. E eu achava aquilo até que normal, até que um dia um amigo nosso em comum, chamado Marcos dos Santos Pereira, vulgo Marquinhos, que era ministro de louvor lá na Água Fria, ele ia casar no sábado e ele ministrou louvor até na quinta-feira, que antecedia o casamento dele. Ele não saiu de nenhuma escala, ele frequentou todos os cultos, e o casamento dele, não lembro se vocês estavam lá, né? Vocês dois estavam lá no casamento do Marquinhos. Ele é um cara que é amado por muitas pessoas, mas assim que ele entrou, as pessoas se colocaram de pé e aplaudiram ele. Isso é normal, se colocar de pé para ver a noiva. O Marquinhos, quando ele entrou, as pessoas se colocaram de pé e aplaudiram ele. E aí eu entendo que é honrarei os que me honrarem. E ali Deus honrou Marquinhos, e eu conto isso para todo mundo que sempre quer parar o ministério por alguma coisa, mas é porque eu estou falando de prioridade, né? Então, assim, se Jesus for prioridade na nossa vida, se Deus for prioridade na nossa vida, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos adquirir casamentos, adquirir bens, só que ele vai ter sempre a parte mais importante da nossa vida. Ele que vai nos ajudar a tomar decisões, ele que vai nos dar direções, mas para isso a gente precisa estar aos pés dele. Se nós não tivermos isso como prioridade, ele sempre vai ser aquela válvula de escape quando nós estivermos encharcados de problemas. Aí ele se torna prioridade de novo. Quem frequenta reuniões de oração vê muito disso. A pessoa fica desempregada, está numa situação difícil, a pessoa corre para as reuniões de oração, Deus restaura a vida, aquilo que a pessoa estava pedindo, e mais uma vez o Senhor deixa de ser prioridade. Então, acho que é um tempo em que nós precisamos parar e falar assim, olha, realmente Deus é o primeiro na minha vida. E dentro do meu dia, não só nos cultos ou em ações, como o próprio Senhor deu o testemunho dele, eu preciso ter um tempo. Você só consegue fazer isso que você faz, Will, porque você tem tempo com o Senhor. Porque se você não tiver tempo com o Senhor, a tua sensibilidade, a nossa sensibilidade vai diminuindo. Então, nós precisamos ter esse tempo de falar, o Senhor é o primeiro, e mostrar para ele como, né, tendo um tempo ali de qualidade, evitando as distrações. Não é fácil. Quando a gente começa a busca desse tempo de qualidade com Deus, é ligação, é gente chamando, convidando para os rolês mais estranhos possíveis, mas tudo isso para roubar justamente aquilo que Jesus conquistou na cruz, que é uma comunhão com Deus. E só para finalizar, é só a gente lembrar do Faraó, que Faraó, quando viu que o povo estava tendo tempo para clamar, ele deu uma ordem para os supervisores dos escravos. Olha, a partir de hoje,
vocês não vão dar mais a palha para eles. Eles estão tendo muito tempo para clamar ao Deus deles. Agora vocês vão fazer com que eles busquem a palha, façam os tijolos e tem que dar o mesmo número. Então, existe um inimigo que não quer que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Porque ele sabe que se o homem tiver um relacionamento com Deus, priorizar Deus, as coisas na terra serão diferentes. Né? Então, por isso que a gente tem que entender que isso é uma questão de prioridade, é uma questão de vida. É uma questão de bênção para o hoje, mas é uma questão de uma bênção para a eternidade. Essa prioridade com Deus. A palavra fala, texto conhecidíssimo nosso, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo e para todo propósito. Se a gente fala, não, eu estou sem tempo para orar, eu estou sem tempo para servir, nós estamos mentindo ou a Bíblia está mentindo. A gente tem que ser claro nesse aspecto. Nosso tempo nós fazemos, né? E o tempo é uma questão de prioridade, como o tema que o Will deu para a gente tratar aqui, né? E é tão real porque a prioridade ela é cativa aos nossos valores, né? Portanto, aquilo que é prioridade para mim, para alguém que tem uma cadeia de valores diferente da minha, pode ser algo relativo. Aquilo que para mim é prioritário pode ser relativo para outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Se não me engano, o Êxodo, capítulo 32, a palavra fala do bezerro de ouro, né? E a palavra ela vai dizer que o bezerro de ouro ele foi resultado de um tempo que, para Moisés, era um tempo de qualidade, mas para o povo, na relatividade deste tempo, era um tempo de dúvida. Moisés estava desfrutando da presença de Deus e o tempo passou, foram 40 dias, foram 40 noites, e o Moisés lá, cara, curtindo a onda em cima do monte na presença de Deus. Né? Para Moisés, aquele tempo de qualidade com Deus foi um negócio fantástico, um negócio maravilhoso, ele não queria descer dali. E se Deus não dá um tranco nele dizendo, desce porque a coisa degringolou lá embaixo, desce porque o povo está fazendo bagunça, está fazendo feiura. A impressão é que ia passar 50, 60, 70 dias e o Moisés ia estar lá em cima, só desfrutando da presença de Deus. Né? Mas o que acontece com aquele povo que relativizou esse mesmo tempo? Eles disseram para Arão, ó, o Moisés que trouxe a gente aqui, a gente não sabe dele, subiu no monte, não apareceu mais, então a gente quer que você tome a ponta do negócio, a gente quer fazer culto, né? E tem um pastor que brinca dizendo assim, mas Moisés não está aqui, faz o culto sem Moisés mesmo. Mas Deus está lá ocupado com Moisés, faz o culto sem Deus mesmo. Então, eles deram um jeito de fazer um culto sem Moisés, sem Deus, né? E de repente alguém que passasse lá naquele culto, em torno de um bezerro, escutasse as músicas, né? Visse a animação do povo, ia falar, nossa, que unção, deu até um arrepio, né? Passando por aqui, né? Desse povo tão avivado. E no final das contas, era o culto da relativização, né? Daqueles que não entenderam o quão importante era aquele tempo, importante para eles. Era aquele tempo do líder deles, buscando a presença do Senhor, né? Conversando com Deus, recebendo algo da parte do Senhor, que dizia respeito diretamente àquele povo. Né? Quando a gente estava em off aqui, antes de começarmos a parola, né, a gente estava falando de home office, né, o trabalho em home office, e eu estava mencionando para o Will, um pouquinho antes do Chan chegar, que hoje, boa parte dos pastores que eu conheço, que eu me relaciono, que a gente cuida uns dos outros, boa parte desses pastores passam boa parte da manhã na sua casa com sua família. Né? Às vezes não é possível fazer isso todos os dias,
quanto maior a igreja, quanto mais compromissos na igreja, maior a demanda. No entanto, a possibilidade de colocar na sua agenda de prioridades um tempo para pastorear a sua própria casa, um tempo para pastorear a sua própria família, né, antes de começar um dia que não tem hora para terminar, é essencial, né? E quantos pastores de gerações anteriores, particularmente eu vi, tá? Eu não estou falando de algo que eu ouvi falar, eu estou falando de algo que eu vi. Quantos pastores de gerações anteriores pastorearam igrejas relevantes e perderam o pastoreio da sua própria casa, perderam o pastoreio dos seus próprios filhos, em alguns casos perderam o pastoreio da sua própria esposa, ao ponto de filhos, ao ponto de esposas dizerem: olha, eu não aguento ser filho de pastor, eu não aguento ser esposa de pastor, né? Eu não aguento a rotina do ministério do meu marido, a rotina do ministério do meu pai, né? Às vezes por conta de uma priorização equivocada, né, de uso do tempo, né? E aqui de maneira nenhuma eu estou defendendo alguma espécie de como que eu posso dizer, de relaxo para com a obra do ministério no que diz respeito à igreja, de maneira nenhuma, né? Mas alguém que não pastoreia a própria casa, alguém que não é sacerdote na própria casa, né, isso não sou eu que estou inventando, isso eu estou, né, simplesmente recorrendo à palavra do Senhor, né, alguém que não pastoreia os seus, que não pastoreia a sua própria família, não é digno de subir num altar, né, de tomar um púlpito e lançar uma palavra sobre a igreja, né? Deixa eu dar um outro exemplo prático aqui, agora pensando em igreja, né, pensando em pessoas da igreja. Na semana, nós estamos gravando numa terça-feira aqui. Eu cheguei da igreja há pouco, né? Cheguei da igreja na hora que nós deveríamos estar começando a gravar. A gente atrasou um pouquinho a gravação por conta, né, do horário que eu cheguei, porque hoje nós começamos um novo tema em um culto temático que nós temos todas as terças-feiras. Esse culto chama-se Liderando Bem, e nós temos temas bimestrais. Olha que coisa, Chan e Will. Nós fechamos o bimestre de fevereiro e março, que nós estávamos falando de disciplinas espirituais, né? E eu tenho por convicção no meu coração que as disciplinas são algo que a falta de tempo, de prioridade, as disciplinas estão sendo roubadas da vida dos crentes. A conduta de oração, a conduta de jejum, de leitura da palavra, de discipulado, de serviço, enfim, todas as disciplinas que nós pudermos imaginar, sejam elas do secreto, sejam elas do público, sejam elas do particular, do comunitário, elas estão sendo roubadas da agenda da crentalhada dos nossos dias. Então é um assunto de uma relevância muito grande. E quando eu fui falar acerca desse assunto com a igreja, divulgar, nós vamos falar sobre disciplinas por 2 meses e tal, né? Curiosamente, eu tive gente que chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho muita dúvida sobre jejum. Eu falei: pois é, não perca, né? Toda terça-feira, tal, nós vamos falar inclusive sobre jejum. E no final das contas, até quem me interpelou perguntando sobre jejum não apareceu, né? Agora, o que acontece? Hoje nós abrimos um outro tema bimestral. Hoje a gente abriu o tema família, né? E no domingo eu disse para a igreja o seguinte: olha, Deus está movendo algo de tal forma que eu não tenho dúvida que vai ser um tempo de restauração para as famílias. E eu mudei o tema seria só família, eu mudei durante o culto, né? Eu disse: o tema a partir de agora vai ser família restaurada, nós vamos falar acerca de restauração de família. A gente apareceu gente que eu não sei de onde vem, né? Para um ciclo de ministrações de 2 meses. Apareceu gente que eu nunca tinha visto, né, neste culto de terça-feira. Até por isso a causa de eu ter chegado um pouquinho mais tarde em casa hoje, né, para ficar atendendo mais gente ao final do culto e tudo mais. E no final das contas, gente,
Isso me faz refletir, né? Por que que até agora este dia ou este culto, que é um culto de estudo, que é um culto de ensino, ele não foi priorizado e a partir de um determinado momento passa a ser priorizado, né? O nosso tempo é conforme as nossas prioridades, né? É aquela história, para o Moisés está lá na presença de Deus e para ele, pelo fato da presença de Deus ser uma prioridade, aquele tempo para ele não fez diferença nenhuma. Agora, para o povo que tanto fazia entre Deus e bezerro, 40 dias sem Moisés ali dando uma ordem para eles, dando uma segurança, 40 dias para eles foi muito, né? Então é uma questão de prioridade, nós fazermos o nosso tempo. E eu termino como eu comecei. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo e para todo propósito. Se a gente fala que nós estamos sem tempo para orar, se a gente fala que nós estamos sem tempo para jejuar, sem tempo para ir na igreja, sem tempo para desenvolver práticas de disciplinas espirituais, sem tempo para discipular pessoas ou ser discipulado, nós estamos mentindo. Nós estamos com prioridades equivocadas, que a Bíblia fala que há tempo para tudo. Dura essa pregação, quem poderá suportar? Não é verdade? De fato, eu gosto da expressão de que o tempo, nós não podemos ser escravo do tempo, mas o tempo tem que ser o nosso servo. E, de fato, essa questão voltada para a prioridade do nosso tempo é algo muito importante, né? Eu me lembro quando uma ministra, nós trouxemos do ministério do Kenneth Copeland, e ela desafiou a igreja para que se colocasse pelo menos 1 hora de oração em outras línguas, né? E assim nós fizemos. Mas onde está onde está na Bíblia que tem que orar 1 hora em línguas? Não tem um comando para isso. Mas o que tem, na verdade, é Jesus falando para os discípulos. Não puderam orar, nem me aguardar ou orar, nem por 1 hora. Então tem algo em orar durante 1 hora, né? E assim nós estabelecemos esse propósito. E você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu desafio você a rever a sua agenda com Deus, né? O seu devocional, a sua leitura da palavra, o seu momento de oração, como você está orando, como você está lendo a palavra, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. E eu termino aqui uma coisa que eu me lembro quando nós estávamos na igreja metodista. Um jovenzinho virou para mim e falou assim: eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, porque todas as vezes que eu vou ler a Bíblia eu durmo. Eu falei assim: vem cá. E aí eu pus um banquinho, fiquei em cima do banco, e aí falei para ele: você vai ler a Bíblia assim? Ele falou: mas se eu ler a Bíblia assim e eu tiver com sono, eu caio. Pois é, você vai estar lendo a Bíblia muito preocupado em não cair, né? Aí passou um tempo, ele veio falar comigo de novo, eu falo para ele assim: e aí? Ele: rapaz, é muito difícil isso, tal. Eu falei: então nós vamos fazer um jejum. Jejum? Falei: jejum. Nós vamos jejuar durante 7 dias. Mas, rapaz, isso eu não vou conseguir. Como que eu vou fazer com 7 dias de jejum? Eu não estou preparado para isso. Eu falei: você lê a Bíblia uma vez só na semana quando você vem no culto, então você consegue. Isso significa que muitas vezes nós estamos dando prioridade devida para aquilo que é prioridade. Eu gosto de uma expressão em inglês, né, que em português fica meio estranho, que é vamos fazer as primeiras coisas primeiro, né? Em inglês fica first things first. Então, eu recomendo que você reveja a sua agenda com Deus, né? Reveja o teu horário, reveja o teu compromisso, porque talvez você esteja como Marta, e na verdade, o que Jesus mesmo ele espera de você é uma coisa tão pequena, que é agir como Maria. Xandão, Paulinho, sem Samara estar aqui com vocês nessa gravação. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, curte, compartilhe com as suas redes sociais, no seu Telegram, no seu Facebook, no seu Instagram, também na sua lista de transmissão. Compartilhe com todos. Não seja mal, compartilhe.
Amém? Nós estamos nas principais plataformas, estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Music. Peraí. Você perdeu a pegada do marketing. Como assim? A pegada do marketing, assim. Não diga que você não tem tempo de compartilhar. Você perdeu essa, pô. É porque eu me distraí. Se eu não tivesse me distraído, então esse é o problema. Entendeu? Então não perca tempo. E você que está aí, curta a nossa página no Facebook, no Instagram, também ali no YouTube. Compartilhe com seus amiguinhos. Compartilhe também o Spotify, o Deezer, o Apple Music. E também acesse lá os Paroleiros, www.osparoleiros.com.br. Você pode adquirir o livro do nosso oráculo, do nosso decano, e também assistir às aulas do nosso mestre Galileu Gamaliel, chamado Paulinho. Não perca, em breve teremos mais novidades aí. Um beijo no coração, Deus te abençoe e seja abençoado na prática da palavra.